Olá, excelente manhã de quarta-feira para você e toda a nossa equipe, doutora Aline Canuto. Excelente dia 13 de agosto do ano de 2025 para todos os nossos ouvintes e espectadores. Espaço aberto para minha participação diária dentro do programa Embalo Total, trazendo para o nosso ouvinte, nosso espectador, que está sempre ligadinho com a gente, de ficar sempre mais bem informado, mais bem atualizado, com notícias úteis. Esse sim é o grande diferencial que trazemos exclusivamente para você que nos acompanha, que fica sempre ligadinho com a gente. Minha primeira dessa participação: queda de alimentos acelera e IPCA sobe menos que o esperado em julho, apesar da energia elétrica. A inflação brasileira ficou bem abaixo do esperado em julho, quando a queda dos preços dos alimentos compensou o peso da energia elétrica, levando a taxa em 12 meses a desacelerar, depois do Banco Central indicar manutenção dos juros por um período bastante prolongado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ele subiu 0,26% no mês passado, após alta de 0,24% em junho, resultado que ficou abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters, com alta de 0,37%. Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostraram que a taxa acumulada em 12 meses passou a subir de 5,23% de 5,35% em junho, contra a expectativa de 5,33%. Ainda que essa tenha sido a taxa mais baixa desde fevereiro, positivo em 5,06%, nessa base de comparação, a inflação permanece ainda acima da meta contínua, que é de 3%, medida pelo IPCA, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. Vale se lembrar que no final de julho o BC ele decidiu interromper o ciclo de alta dos juros básicos ao manter a Selic em 15% ao ano, ressaltando que antecipa a manutenção da taxa nesse patamar por período bastante prolongado. Para isso, o BC citou expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, também a questão da resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho. Pesam ainda sobre o cenário as incertezas relacionadas à tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O Banco Central ele apontou que a política tarifária dos Estados Unidos torna o cenário mais incerto e adverso para o Brasil, ressaltando que sua atuação focará nos mecanismos de transmissão do ambiente externo sobre a inflação local. Notícia que trago: consumo abusivo de álcool entre mulheres quase dobra em 17 anos no Brasil. Em 2006, pouco mais de 7% das mulheres brasileiras declaravam beber de forma abusiva. 17 anos depois, em 2023, esse número quase dobrou e alcançou 15,2%, segundo o levantamento inédito da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. A ACT, Promoção da Saúde e Ministério da Saúde publicaram na Revista Brasileira de Epidemiologia. Entre os jovens de 25 a 34 anos, o índice chegou a 22,2%. Enquanto isso, entre os homens, o percentual foi o mais alto, mas não mudou, cerca de 25% ao longo de todo o período. Pela definição da pesquisa, o consumo abusivo ele significa ingerir 4 ou mais doses de álcool por mulheres ou 5 ou mais homens em uma única ocasião, pelo menos uma vez nos últimos 30 dias. Uma dose equivale a uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou um shot de destilado. Para Débora Carvalho Malta, ela é pesquisadora da Escola de Enfermagem da UFMG e autora do estudo, a tendência preocupa e exige respostas específicas. É preciso formular ações preventivas e educativas que dialoguem com os contextos sociais e culturais das mulheres a se defender. Ela também aponta que o papel das campanhas publicitárias voltadas ao público feminino como possível fator para esse aumento. A Organização Mundial de Saúde, OMS, recomenda medidas como limitar o marketing, restringir horários e locais de vendas, proibir a comercialização para menores, fiscalizar eventos open bar e reforçar orientações sobre os riscos. Notícia que trago agora: tarifaço, 49% defende retaliação dos Estados Unidos, enquanto 43% discordam, afirma a pesquisa Ipsos e PEC.
A pesquisa divulgada entre o ZIPEC indica que 49% dos brasileiros defendem que o país também aplique tarifas sobre produtos norte-americanos como resposta à sobretaxa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às exportações nacionais. Outros 43% discordam da medida, enquanto 7% não souberam responder. O levantamento foi realizado entre o dia 1º e 5 de agosto, antes do início da cobrança das novas tarifas, que entrou em vigor no dia 6. Ao todo foram ouvidas 2.000 pessoas, entre 132 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pergunta feita aos entrevistados foi: o Brasil deve responder na mesma moeda, aplicando tarifas sobre os produtos americanos? Entre os que concordaram com a retaliação, 33% concordaram totalmente e 16% concordaram em parte. Já entre os que discordaram, 30% são totalmente contra e 13% discordaram em parte. A pesquisa também revelou que 75% dos brasileiros acreditam que o aumento das tarifas por parte dos Estados Unidos teve motivação política. Para 12%, trata-se de uma questão comercial, enquanto 5% consideram que a medida envolve ambos os fatores. Outros 8% não souberam responder. A percepção de que o tarifaço foi motivado por questões políticas, ela é maior entre pessoas de 45 a 49 anos. Na verdade, 80%, tá? Vamos repetir essa partezinha. A percepção do tarifaço, motivada por questões políticas, ela é maior entre pessoas de 45 a 59 anos. Na verdade, 80%. Agora sim, moradores do Nordeste e do Sudeste, 77% em cada. Católicos, 76% e evangélicos, 74%. A avaliação é alta em todas as faixas de renda, 77% entre os que ganham até um salário mínimo, 76% entre quem recebe de 1 a 2 salários mínimos, 77% entre os que têm renda de 2 a 5 salários e 70% entre quem recebe mais de 5 salários mínimos. Minha última desta participação, Transferban, notícia do esporte, tá? FIFA proíbe Corinthians de contratar novos jogadores por dívida milionária. O Corinthians está proibido de contratar novos jogadores devido ao Transferban imposto pela FIFA. A sanção ela foi aplicada devido a uma dívida de 34 milhões com o Santos Laguna do México, referente à compra do zagueiro Félix Torres, realizada em 2024. Segundo as regras da Federação Internacional, o clube ficará impedido de registrar atletas por 3 janelas de transferências. O bloqueio, no entanto, pode ser suspenso caso o clube paulista, é claro, quite ou então firme um acordo com a equipe mexicana. Procurado, o Corinthians ainda não se manifestou sobre a medida. Mas o que é esse Transferban? O Transferban é uma medida adotada mundialmente pela FIFA para pressionar por pagamento de pendências contratuais. É uma espécie de lista de devedores, no nome do Serasa, como por exemplo, só que do futebol. E impede a inscrição de novos atletas até que a pendência assim seja quitada. Corinthians não tá bem das pernas não, viu? E contratando jogador como um doido aí e devendo rios de dinheiro e a bola de neve só aumenta. Bom, participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Começo por aqui pelos produtos Natubio. São eles: Acabe, Fortifica, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. Qualidade e variedade que você procura, vem para o lugar certo. Aqui fala e indico Drogaria LG Farma, pois tem os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anote aí o número do nosso disco entrega para quando se for preciso, é claro, 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Desta feita, devolvo o som para os estúdios B de Santa Terezinha do Menino Jesus, pois lá, minha maninha, doutora Lívia Canuto, dá continuidade ao programa Embalo Total.